E aí, será que a vida continua depois da morte? Né? Será que a consciência permanece existindo depois da morte física? E se por acaso ela não continua, será que a vida tem algum sentido? Né? Você pode até achar que esses temas são muito metafísicos, né? Muito sobrenaturais e que, portanto, eles não têm nada a ver com política e nem é possível chegar a nenhuma conclusão a respeito desses assuntos através de um debate racional. Mas será que é mesmo? Me aguarde. Bom, uma coisa que com certeza não vive mais depois que morre são os canais do YouTube. Então, antes da gente tratar aqui sobre o tema, por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no canal e nos ajude, né, a ajudar mais pessoas nas suas reflexões. Bom, eu quero começar esse vídeo aqui sendo muito honesto, tá? De fato, a razão pura e simples não permite que a gente tenha certeza absoluta sobre praticamente nada, né? E eu não estou falando aqui só de questões complexas como a vida após a morte, né? Estricto sensu mesmo, a razão não permite sequer que você tenha certeza de que os seus pais são de fato seus pais, por exemplo. Até onde me consta, você pode perfeitamente ser filho da Joelma com o Chimbinho, né? E os seus pais serem só bons samaritanos que te sequestraram para te livrar dessa desgraça, né? A razão não consegue sequer descartar esse tipo de possibilidade, né? Aliás, a razão não consegue sequer descartar a possibilidade de que a Joelma e o Chimbinha nem existem de verdade, né? Pode ser que eles dois, o Calypso, o Aviões do Forró, sejam só projeções de uma Matrix extremamente sádica, né? Não existe nenhuma razão no mundo capaz sequer de calcular a probabilidade da nossa realidade aqui ser verdadeira. Quando Descartes falou aquela frase famosa, né, penso, logo existo, ele estava exatamente atrás disso, né? Ele estava atrás de alguma verdade que fosse capaz de ser garantida pela razão pura e simples, né, sem depender de absolutamente mais nada, né? Ou seja, eu posso duvidar da existência dessa câmera, né? Eu posso duvidar até da sua existência, mas eu não posso duvidar da minha dúvida, né? Por isso eu sei que há um sujeito por trás dessa dúvida, né? Ou seja, eu existo em alguma dimensão. Mas fora isso, né, e sendo sincero, a razão não consegue provar muita coisa, tá? Agora, o interessante de discussões como essa, sobre vida após a morte, é que, para efeitos didáticos, a gente pressupõe que a nossa realidade sensível é real, né? Até porque não teria nenhum sentido a gente ficar discutindo sobre vida após a morte se a gente não estabeleceu antes um consenso de que existe vida antes da morte, né? Então, essas regras, elas precisam estar delimitadas no debate, né? Mas essas regras precisam ter limites. Por exemplo, não dá para você defender a existência de vida após a morte baseado em experiências sobrenaturais subjetivas, né? Então, assim, se um poltergeist foi te visitar de noite, né, se um espírito escreveu uma cartinha pra Xuxa, né, ou se você ouve vozes cantando conga 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 pra você no meio da madrugada, porra, me desculpa, né? Mas assim, tem milhões de formas racionais que teoricamente podem explicar esses fenômenos, né? Mentiras, coincidências, alucinações, né? Todas essas possibilidades são muito bem descritas e são comprovadas, né? Então, por mais que essas explicações possam parecer um pouco improváveis para você, ainda assim substituir elas por explicações que em tese são impossíveis é pior ainda, né? Então, agora sim, mesmo deixando de lado, né, esses argumentos sobre experiências místicas, a gente ainda pode sim dizer que existem argumentos racionais bastante razoáveis para a gente defender a existência de uma vida após a morte. O melhor desses argumentos foi desenvolvido por Santo Agostinho,
né? E é aquele argumento que apela para a universalidade dessa crença. Porque, de fato, né, praticamente todas as sociedades humanas parecem acreditar na vida após a morte, né? É bem verdade que essas crenças são as mais variadas possíveis, né? Algumas vão dizer que você vai para um paraíso com 1000 virgens, né? Ou com vários escravos. Outras vão dizer que você pode voltar na forma de uma gaivota, né? Ou que você vai virar um espírito errante que por alguma razão prefere viver numa casa assombrada que fede a mofo. Mas todas essas crenças apontam indiscutivelmente para uma expectativa de transcendência, né? Ora, Santo Agostinho vai afirmar, né, o ser humano não sentiria fome se não existisse o alimento, né? Ele não sentiria sede se não existisse água, né? Então, se existe tal desejo pela transcendência, é porque há de existir essa possibilidade, né? Então, como eu disse, esse é um argumento totalmente racional, né? Por mais que ele seja frequentemente usado por religiões, né? E com certeza ele é o melhor argumento que existe nesse sentido, né? Por isso mesmo, é com esse argumento que eu vou lidar aqui. Ou seja, como e por que essa crença na vida após a morte se estabelece na humanidade como um todo. E nós temos, sim, diversos caminhos para contrapor esse argumento, por mais forte que ele pareça. Um desses caminhos é através de reflexões um pouco mais psicológicas, né, um pouco mais filosóficas. Afinal de contas, até onde se sabe, o ser humano é o único ser consciente da sua própria finitude, né? E isso por si só, lógico, já estabelece que o ser humano é o único ser capaz de especular sobre uma vida após a morte, né? Embora isso ainda não explique por que tantas pessoas efetivamente fazem essa especulação, né? Afinal de contas, a gente sabe, né, que várias coisas são finitas, mas nem por isso a gente automaticamente supõe que elas vão existir depois do fim, né? Você não vai comer, sei lá, um panetone e depois ficar rezando para o panetone reencarnar para você comer ele outra vez, né? Então a gente ainda precisa adicionar algumas explicações aqui. Um pensador que eu acho que é foda demais para lidar com esse tipo de questão é o Jean-Paul Sartre, né? Especialmente quando ele fala sobre o processo da gente desenvolver a nossa individualidade, né? A nossa personalidade. O que o Sartre diz é que, diferente do que se pensava até então, o eu, né, enquanto indivíduo, ele não é uma entidade que vive dentro de mim, né, no meu corpo, igual aquele ETzinho, né, controlando o cara no Men in Black, né? Ao contrário, para Sartre, o eu vive fora de mim, né? Eu estou condenado a viver a minha vida inteira perseguindo esse eu, né? Embora eu tenha consciência de que eu nunca vou conseguir alcançar ele, né? Heidegger, ele disse a mesma coisa, mais ou menos na mesma época, quando falou que o ser humano nunca está em casa, né? E a gente percebe isso, né? A gente sente isso, ainda que não de uma maneira tão sofisticada quanto Sartre ou Heidegger, né? Mas a gente sabe que a gente está num processo constante de construção da nossa personalidade e da nossa essência, enquanto a gente está aí, né, vivendo a nossa vida e tendo as nossas experiências. E, portanto, a gente sabe que a gente está condenado a morrer como um projeto inacabado, né? Por mais que eu queira me convencer disso, não tem como eu definir que, não, agora deu, né? Agora finalmente eu alcancei o eu consegui, então daqui para frente não muda mais nada, né? Não tem como, né? Eu saio daqui, eu tropeço na esquina e isso já tem mais uma interferência em mim, né? Então, o ser humano, ele vive nessa relação dialética com a vida, né? Cada dia que passa, a gente se aproxima mais do nosso eu definitivo, né? No sentido que a gente acumula experiências que desenvolvem mais a nossa personalidade,
mas ao mesmo tempo, cada dia que passa, a gente se afasta desse eu definitivo, né? No sentido que a gente se aproxima mais da nossa morte, né? Que é o fim da esperança dessa construção. E esse é só um dos caminhos psicológicos que ajudam a gente a entender que a crença na vida após a morte não é algo tão imprevisível assim, né? É razoável a gente supor que seres que vivem conscientes dessa sentença de morrer inacabados projetem na imaginação deles uma realidade na qual finalmente eles vão atingir a sua plenitude, né? Mesmo que não exista absolutamente nenhuma evidência dessa realidade. Agora, a forma mais interessante mesmo de abordar esse tema não é através de uma abordagem tão psicológica, né? É através de uma perspectiva mais cultural, mais social, mais política. Ou seja, de que forma a maneira como a gente vive a nossa vida reforça a nossa percepção de que a vida é insuficiente, né? De que precisa existir uma vida após a morte. E também me parece muito razoável assumir que existe essa relação. Por exemplo, se você levar uma criança para a Disneylândia e tentar arrancar ela de lá, você vai ver que o moleque provavelmente vai se revoltar, né? Vai ficar triste, vai pedir ajuda pro Pato Donald, né? Vai rolar no chão, gritar igual um maluco. Agora, se você deixa o moleque se esbaldar até não poder mais, né? Deixa ele 30 vezes na montanha-russa, tacar fogo no Mickey Mouse, né? Voar naqueles Dumbo que roda até vomitar o cachorro-quente. Uma hora o moleque sai em paz, né? Se bobear, ainda pede, pelo amor de Deus, para você tirar ele de lá, porque, digamos assim, ele viveu a Disneylândia na plenitude, né? E essa não é uma reflexão exatamente nova, tá? Sêneca, por exemplo, escreveu um ensaio falando mais ou menos sobre essa ideia, né? O texto chama Sobre a Brevidade da Vida. E nesse texto, Sêneca vai dizer basicamente isso. Olha, esse papo aí de que a vida é muito curta é balela, tá? É vocês que são tudo uns trouxa que não sabem viver. Então, por exemplo, você jamais daria o seu dinheiro para um estranho sem mais nem menos, né? Mas o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, você dá para as outras pessoas à torto e à direito, né? Se importando com o que os outros pensam, tentando agradar pessoas que não têm absolutamente nada de bom para te oferecer, né? E Sêneca, ele é um desses filósofos que, de fato, encararam a morte com a mais absoluta serenidade. Ele foi condenado à morte no ano 65, né? Sêneca era contemporâneo de Jesus, e todos os relatos são de que ele morreu como se estivesse indo no parque comprar um sorvete, né? Porque, de fato, ele usou o tempo que ele tinha para viver, né? Antes ainda de Sêneca, Epícoro também foi um exemplo disso. Para Epícoro, a morte era um assunto completamente irrelevante, né? Nas palavras dele, a morte é uma quimera, né? Porque enquanto eu existir, a morte não existe, né? E quando a morte existir, aí quem não existe mais sou eu. Ou seja, foda-se, né? Não importa. O segredo de Epícoro estava relacionado à busca da ataraxia, né? Que é a forma como os gregos entendiam a tranquilidade da alma, né? Algo muito parecido com aquilo que as religiões tradicionais orientais buscam também. Epícoro, ele era um hedonista, né? E geralmente quando a gente pensa em hedonismo, né, a gente vai imaginar o Epícoro indo pra rave, né, tomando MD, fazendo suruba com o espartano, né, tudo de papete, mas era totalmente o oposto disso, né? Porque sim, enquanto um hedonista, o Epícoro dava centralidade ao prazer enquanto sentido da vida. Mas o Epícoro criou uma hierarquia, né, entre os diferentes tipos de prazer. Para ele, os únicos prazeres que realmente interessavam eram aqueles prazeres que eram naturais e necessários, né? O que consiste basicamente em coisas como dormir, por exemplo, né? Mas não é dormir num colchão ortobon, né? Não é comprar um desses travesseiros da NASA e dormir com um jogo de lençol egípcio de 5.000 fios, né? Não, é dormir num lugar suficientemente confortável e ponto final.
Né? Mesma coisa vale para matar a fome, matar a sede. Né? Então você quer beber? Bebe água. Né? Você quer comer? Come pão. Né? Esse para Epicuro seriam os melhores prazeres. Né? Você falar sobre tomar um suco, por exemplo, para ele já era falar sobre um prazer que é natural, mas que não é necessário. E isso já vai te jogando numa condição de um círculo vicioso, né? Porque daqui a pouco a água já não te satisfaz mais, né? Daqui a pouco você já não quer mais saber de pão se não tiver pelo menos uma Nutelinha para você passar, né? Uma manteiguinha de cabrita nova. Né? E pior ainda para Epicuro são aqueles prazeres que não são nem naturais e nem necessários, né? Que são coisas como a riqueza, a glória, a fama. Quer dizer, o cara que começa a ir atrás dessas coisas, para Epicuro, ele está fadado a viver uma vida cheia de vazios que ele não vai conseguir preencher. Né? Novamente, não é absolutamente nenhuma surpresa que esses caras sintam, no final das contas, que a vida dele não foi suficiente. E ainda que de fato, né, a visão de Epicuro fosse uma visão bastante radical, essa reflexão já permite que a gente comece a estabelecer um paralelo com as nossas vidas atuais, né, e já nos dá um elemento para que a gente comece a entender por que, apesar de todas as evoluções no conhecimento humano, a gente continue absolutamente dependente de crenças místicas numa vida após a morte. Porque nessa vida a gente não consegue se realizar. A gente é educado a buscar prazeres que são totalmente incapazes de trazer alguma plenitude para a nossa vida. E tem ainda mais um último exemplo que eu quero dar, que ainda é mais anterior ainda do que Epicuro, que é o exemplo de Sócrates mesmo. Sócrates, assim como Sêneca, ele também foi condenado à morte e ele morreu de maneira absolutamente tranquila, aceitando aquilo de bom grado. Mas como? E por quê? Para Sócrates, essa é uma resposta muito simples. Ele era um filósofo e filosofar, nas palavras dele, é aprender a morrer. Esse é um dos ensinamentos mais essenciais que existem aqui. Tem muita coisa por trás dele. Vamos pensar que o ser humano formou a constituição genética e evolutiva dele há milhões de anos. E a gente se formou enquanto caçadores-coletores, que dentro das suas possibilidades precisavam evoluir todas as suas capacidades ao mesmo tempo. Suas capacidades intelectuais, físicas, sociais. Um Homo sapiens que era fraco morria rápido. Um Homo sapiens que era burro morria rápido também. E esses seres humanos eram donos do seu tempo, assim como qualquer outro animal. Então, foi só na Revolução Neolítica, que aconteceu há meros 10 mil anos atrás, que o ser humano desenvolveu a agricultura e começou a se especializar em determinadas funções. E aí, por tabela, começou a deixar algumas faculdades de lado. E esse processo de especialização, embora ele seja essencial para o aumento de produtividade que a gente experimenta até hoje, ele é um tiro de canhão na plenitude da vida humana. Tem um escritor brasileiro, o Paulo Leminski, que trata muito bem sobre esse impacto. Quer dizer, imagina que você fosse dividir as tarefas dos patos. Olha, pato, agora você aqui só nada, você aqui só vai voar, você aqui só vai andar e você aqui só vai fazer quaquá. Porra, será que esses patos, no âmago deles, vão sentir que a vida deles está completa? E é exatamente isso que a sociedade moderna faz com a gente. E a primeira propriedade que ela arranca da maior parte de nós é a propriedade intelectual. É a propriedade filosófica que, para Sócrates, é justamente a propriedade que nos ensina a morrer. Ou seja, quanto mais o ser humano se especializa em determinado tipo de função, parece que mais incapacitado ele fica de viver a sua vida na plenitude. E como se isso não bastasse, todo esse aumento de produtividade que é proveniente dessa especialização gera aquilo que na economia a gente chama de paradoxo de Jevons. Quer dizer, quanto mais a gente melhora a produtividade, quanto mais a gente cria novas tecnologias que deveriam otimizar o nosso tempo,
parece que mais ocupado a gente fica, né? Parece que mais trabalho a gente tem. No fundo, o que todos nós sentimos é que na imensa maior parte do nosso tempo a gente está resolvendo um monte de merda sem importância nenhuma, mas que a gente precisa resolver porque é isso que vai permitir que lá na frente a gente consiga finalmente estruturar a nossa vida em função daquelas coisas que são realmente importantes, né, que realmente dão sentido para a nossa existência, né? E o problema é que, lógico, esse lá na frente não chega nunca, né? Pelo contrário, quanto mais você tentar otimizar a sua produtividade para chegar nesse ponto mais rápido, mais você vai se afastar dela, né? Agora, a pergunta que fica de tudo isso é essa, né? Tudo isso é ou não é um fato político? Eu falei um pouco sobre essa relação entre as crenças religiosas e a política, vou até deixar o card aqui do vídeo, mas aqui eu quero aproveitar para aprofundar um pouco essa reflexão, né? Suponha que você realmente fosse capaz de encarar de frente o fato de que a sua vida é infinita, como Sêneca propõe. Suponha que você fosse capaz de aceitar o fato de que não existe vida após a morte, né? Que essa aqui é a única vida que você tem para viver e que, diga-se de passagem, uma porcentagem bastante importante dela já foi embora, né? Suponha que você fosse capaz de aceitar que o seu tempo é muito precioso e que, portanto, você deveria ser extremamente criterioso na sua forma de gastar esse tempo. Pois bem, se você fosse capaz de encarar todas essas coisas de frente, quão tolerante você seria com o nosso modelo social? Quão aceitável você consideraria um sistema que jamais vai te dar mais tempo para aproveitar a sua vida, não importa o quão produtiva a sociedade se torne? Quão desprezível você consideraria um modelo de organização que te força a renegar algumas das suas faculdades, seja a atividade física, seja a atividade intelectual, seja a atividade cultural, porque afinal de contas todo o seu tempo, toda a sua especialização tem que ser direcionada para suas faculdades capazes de gerar lucro, né? Como se nada mais importasse na sua constituição. Pois é, isso é ou não é política? Pois é, por hoje é isso, pessoal. Não se esquece de inscrever aqui no canal, tá ok? Até mais!